Nesse encontro, vamos situar alguns importantes trânsitos de 2026 para elaborar as suas metas e planos para o ano. Lembrando que fazer metaplanos é realizar um aprofundamento do conhecimento do seu mapa, situando os trânsitos mais importantes, além daqueles que a gente viu nas curvas de Saturno. Isso representa alinhar os seus objetivos com o padrão individual de tempo, e ficar alerta para quais são as áreas do mapa onde acontecem esses pequenos planos que os planetas formam no céu em torno do Sol, né? Ali estão as maiores prioridades. Nas primeiras aulas, falamos sobre a diferença da acepção da palavra meta, uma grega e outra latina, onde a grega significa aquilo que vai além, que transcende o limite. É uma condição que se fundamenta numa visão e num propósito mais profundo, né? Você pode perceber essa acepção da palavra no radical, que dá sentido ao conceito de metáfora, metamorfose, metafísica, metalinguagem, metaposição. Nessa acepção tem uma certa profundidade e subjetividade, porque está ligado às matrizes dos processos internos, que são seus índices de significado, estados e intenção, né? A meta, já na acepção latina, indica um objetivo mais específico, né? O que você quer fazer, onde, quando, uma finalidade concreta, né? Com quem, mas quem, até quando, né? É o que a gente chama de goal, né? Então, o metaplanos é você colocar o foco da tua atenção na direção da intenção correta, daquilo que quer realizar, mas atribuindo um significado para a sua ação. Depois fazer um plano e agir. O resultado não é aferido, na verdade, ele é aferido pelo seu nível de autorrealização. Você está sentindo, e em função do significado você atribui aquilo, alcançando ou não os objetivos, porque às vezes não alcançar o objetivo é alcançar o verdadeiro objetivo. Além das fases de Saturno, cada um se encontra, vamos ver e aqueles trânsitos que a gente marcou na curva, né? Vamos viver nessa aula bônus as configurações do ano mais importantes. Entre elas, a última etapa do ciclo de retrogradação de Saturno, a perda dos anéis na fase equinocial. O que significa isso? A zona de visibilidade que ele entra no início do ano, considerações sobre essa conjunção, que é um marco de revolução, né, de Saturno com Netuno a 0 grau de Áries, que está acontecendo quase que simultaneamente dentro dos tempos macros, com o ingresso definitivo de Urano em Gêmeos, formando um triângulo de planetas invisíveis com Plutão. Ok? Vamos ver também nesse encontro a conjunção superior de Vênus com Sol, que é a Vênus cheia, né? No ano em que ela está com Marte, conjunto com Marte também. Tem esse tríptico astrológico, a gente vai falar sobre isso. Auspiciosa, segundo a conjunção de Júpiter e Vênus, acontece em junho, e a entrada de Leão, né, de Júpiter em Leão, fazendo um trígono com Saturno. Por fim, a triangulação de Mercúrio na passagem do seu, dos signos, das suas séries de condições inferiores dos signos de fogo para a água. Reset, Turning Point, né? 2026 apresenta como esse ano plausível de uma grande revolução. É para onde estão convergindo significativas e definitivas mudanças no tom dos ciclos planetários.
de signos de água, negativo ou passivo, para o fogo, positivo ou ativo. Ou seja, Netuno e Saturno estão em peixes e vão passar para Áries definitivamente. E Urano está na Terra para todo. Então, a Terra na Terra, em torno da Terra para o ar, Gêmeos, né? E lá no pano de fundo já está Plutão definitivamente em Aquário. Então, essas efemérides humanas, né, podem ser traduzidas como a revolução humana, em sua mentalidade, em sua forma de perceber o mundo. E o símbolo disso é que Aquário é representado por um ser humano no céu. É o signo da nova era. E Gêmeos, dois meninos, um mortal fazendo ponte, e outro imortal. Um está sujeito ao tempo e o outro é a eternidade. Participa dessa condição eterna. Então, esses arquétipos ligados por um trígono de 120 graus, eles trocam informações, recursos, habilidades, talentos, né? E apontam para o zero grau de Áries, no aspecto de sextil, né? Com Saturno e Netuno que se encontram ali. E se encontram exato no dia 20 de fevereiro desse ano. É como se fosse um ponto de ignição simultâneo com esse marco temporal, né? Então isso lembra para mim, lembra aquela profecia bíblica que diga: eu sou Alfa e Ômega, o ponto de encontro entre o início e o fim. É o espaço entre o meio, a pausa, é onde o fim encontra o começo. É nesse lugar que habita o ser. É onde se concentra o máximo potencial desse momento, essa semente, que precisa ser plantada num terreno fértil. Então é interessante ver a casa onde essa sementinha está caindo. E ver que condições mais adequadas para esse momento, para cultivar essa semente aí. Isso acontece em fevereiro. Agora, em abril, logo em abril, Urano, ele deixa a Terra do Touro, como eu já falei, para entrar no ar de Gêmeos, acelerando os projetos. Ele faz decolar as ideias, abrindo muitas possibilidades de realizações. Se você tem em mente, com clareza, onde você quer ir, onde você quer chegar. Você já viu algum avião decolar sem um destino? Nesse ano pode ocorrer, então, essa grande revolução na sua vida. Mas ela também pode indicar, e aí é um alerta, a combinação de vários fatores explosivos, alguns que fogem ao nosso controle, como o ar que alimenta o fogo, e já está aceso aí. O vento que espalha incêndio pelas florestas, devastações, a onda de calor que se alastra, onde é verão, enquanto o frio é severo, onde é inverno, a chegada dos extremos que se tocam, a radicalização de posições. Se não pensa comigo, não está comigo, está contra mim, pensa contra mim, é meu inimigo, preciso destruir. Em 2026 converge essa aceleração, então, da resolução de muitos processos de vida. Por isso eu chamo de turning point civilizatório, um ponto de virada, como se fosse um reset no sistema, criando uma condição muito favorável para instalar novos programas, né? Agir de modo diferente, fazer essa revolução na sua vida, e fazer do mesmo jeito vai dar sempre um bom resultado, certo? Então, a revolução que se espera, né, em 2026, ela não começou agora. É resultado de muitos processos muito lentos de evolução, que são quase imperceptíveis aos olhos.
como foi, por exemplo, a Revolução Francesa, que demorou cerca de 200 anos para acontecer, né? Ela só é percebida quando eclode, e às vezes numa manifestação violenta de participação coletiva, com uso de agressividade, porque tem essa potência de se libertar daquela obscuridade. Mas a palavra evolução, até muito pouco tempo na história, só era empregada no sentido astronômico. Não se aplicava para acontecimentos como esses de insurgências sociais, né? Em astronomia, a revolução é o tempo de duração de uma volta completa de um astro em torno do Sol. E em 26, a gente vive várias dessas revoluções. Os primeiros graus da revolução de Plutão por Aquários, né, que vem desde 2024, tá? É, cerca de 248 anos depois, traz à tona, por exemplo, uma profunda necessidade de transformação ou uma necessidade de uma profunda transformação nas relações de poder na sociedade. Revela aquilo que precisa mudar. Já não tem espaço assim para a submissão da grande maioria das pessoas a essa manipulação plutocrática da acumulação de riquezas da era do ter. Isso intensificou nesses últimos 200 anos, quando Júpiter e Saturno se encontravam em signos do elemento Terra. Desde 2020, Plutão, logo depois entre Aquário, Saturno e Júpiter, eles passaram a se encontrar como índices de mudança, de mutação planetária em signos de ar. Essa revolução de Plutão, ela ocorre quase que simultaneamente à revolução de Urano, porque Urano ele volta a Gêmeos a cada 84 anos. Então, uma a cada 3 revoluções uranianas acontece em Gêmeos, enquanto ocorre uma de Plutão, entendeu? Então, uma revolução de Gêmeos ocorre simultaneamente com Plutão em Aquário. A última vez foi justamente na Revolução Francesa, e a gente pode ver o avanço tecnológico da imprensa. Ele gerou mudança no meio de comunicação, acelerou e ampliou a propagação da informação, então, tornando assim acessível às pessoas comuns notícias do que acontecia. Ninguém sabia o que acontecia sem comunicação. Foi um fato esse que fomentou, ajudou a promover a Revolução Francesa, a intensa produção de folhetins disseminados entre o povo, né? Levou uma enxurrada de notícias sobre as bordas da monarquia, do que se passava nos palácios, no reino. Milhares de pessoas passavam fome. Esse foi um aspecto acelerador da Revolução Francesa, sem dúvida. Mas a Revolução de Urano, ela diz respeito, então, a esse desenvolvimento das tecnologias, que são rupturas de limites, de limitações, e isso aumenta a velocidade de propagação da informação, da produção e do volume de conhecimento acumulado da humanidade. Dá salto. Hoje, a cada 20 meses, ou também, talvez até em menos tempo, de um ano para outro, existe uma incomensurável variedade de assuntos simultâneos, uma viralidade de memes que torna difícil acompanhar ou verificar a velocidade, a veracidade do espaço. Por exemplo, a inteligência artificial, né? Ela acaba por explodindo o controle das mídias, abrindo brechas perigosas ali na manipulação da realidade, pelas diferentes formas de difusão dessa informação. O último trânsito por Gêmeos, de Urano por Gêmeos, né, foi quando
a explosão da informação pelo rádio, invadindo as casas com notícias sobre a guerra, implementando medo, em 1941 a 48. E depois veio também a notícia do fim da guerra, também, né, claro. Mas naquela ocasião, Plutão, ele transitava por Câncer desde que foi descoberto em 1930. Mas depois ele entra em Leão, quando surge o fascismo, dando origem aos grandes ditadores, né? E a máxima de Goebbels, naquela época, era: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Hoje, Plutão está em Aquário, e uma revolução de Urano depois. Aquário é o signo oposto ao Leão. Então a gente pode dizer assim que uma mentira reproduzida uma única vez por 1 milhão de pessoas se torna verdade. Então percebam, nesses próximos 7 anos, Urano atravessará Gêmeos, enquanto Plutão vai estar transitando 20 anos em Aquário. É uma revolução de Plutão que corresponde a 3 de Urano. Então, a última vez, isso foi na Revolução Francesa, a gente pode esperar que uma grande revolução já está em marcha. Agora, outra revolução significativa é essa que ocorre de Netuno, que a cada 165 anos volta a Áries, que é o signo de todo começo. E aí ele chega junto com Saturno, né, que faz o seu processo de revolução a cada 29 anos. Eles se encontram de 35 a 35 anos. A última vez foi em Capricórnio, em 1889. Nesse ano, agora, a conjunção ocorre no grau zero, e não há nenhum registro, pelo menos da minha pesquisa, que mostre que aconteceu isso nesse grau uma única vez. Mas olha esse céu. Netuno se encontra na passagem de Peixe para Áries com Saturno, né? E ali tem uma asa delta. Tá vendo esse desenho? Que já estava aqui, ó, manifesto, né? Uma asa delta. Uma asa delta que é o marco zero do vértice do triângulo azul. Esse triângulo azul, como eu já falei, é por onde fluem os recursos positivos, representados pelos sextis, que são esses ângulos de 60 graus, e pelo trígono, que é essa linha, né, azul que une Aquário a Gêmeos, né? Plutão a Urano. Então você pode marcar no seu mapa esse vértice que liga Gêmeos, né? Esse vértice que está em Áries e esses pontos que ligam Gêmeos a Aquário, né? Desenhar essa asa delta aí, e ver que Saturno se encontra em determinada fase do teu mapa. Então veja a fase do mapa, por onde e as quantas andam as revoluções na tua vida. É nessa área, prioritariamente. É interessante saber o conceito das casas astrológicas para localizar algumas informações sobre isso. Eu chamo essa configuração de asa delta porque você pode se abrir e se lançar para a percepção de uma outra dimensão da realidade, acessar a informação no campo. Esses planetas são invisíveis, saindo das situações locais que você às vezes sente numa condição de entra, mas não cabe. Então, essa abertura, esse trígono, pode te levar a um lugar ou a um estado interno que você pode não ter experimentado antes ainda, de maior potência de vida, né? E te alavancar para um outro nível, ok? Essa conjunção, esse triângulo, né, de Netuno com, com Saturno, pode estar presente nesse céu, né? Mas ele vai estar se abrindo, se
desfazendo, se refazendo o ano todo. Ele se estabiliza, se desestabiliza. Então, essa asa delta pode ajudar você na travessia desse mata-burro nublado, né? Eu costumo dizer que quando as portas se fecham, as janelas, a saída pode ser por cima. E o triângulo é como se fosse esse telhado da casa. O telhado é, que se encontra nessa casa que se encontra do outro lado do mata-burro, mas o telhado que protege a tua casa das intempéries, né? E aqui eu queria lembrar a epígrafe que eu trouxe logo na primeira aula. Caminha, o caminho é a vida. Caminha, você é a meta. Caminha, você é o ponto de partida. Ok? Então, essa meta é o telhado da casa. O telhado ele tem é, essa qualidade de proteção contra os maus aspectos dos astros. Então, o caminho entre as cortinas de fumaça desse tempo, existe essa abertura para manifestar e construir os sonhos que vêm desse peixe, essa conexão com essa dimensão. Parece que durante todo esse tempo, somente esse último ano, esses últimos anos, a gente esteve meio que adormecido, sonhando, individual, coletivamente, com essa travessia desse mata-burro. Então, imagina essa travessia por essa ponte de madeira, com essas tabuinhas frágeis, cordas gastas, onde o vento sopra e tira a estabilidade do sistema. Mexe com as emoções do medo, de incertezas em relação ao futuro. É fácil tropeçar. Se você não tiver seguro do que quer alcançar do outro lado. Então, é preciso ter clareza, né, do que você quer para ser guiado com precisão, eh, saber o real significado de estar fazendo essa travessia, ter uma intenção clara e buscar estados de mais confiança. Saturno e Netuno, eles criaram nessa volta peixe, nesse último ano, esse cenário simbólico que, assim, é como se fosse esse caminho encoberto por névoas, instável, onde a forma se dissolve e a sua fé, a sua preparação para aquilo está sendo como que testada. E a gente acaba vendo muita gente caindo desse mata-burro. A gente ainda não vê o lado de lá da ponte, se tem luz no fim do túnel, nem onde, nem quando vai chegar. Não se percebe a profundidade do abismo, nem a distância entre as tabuas. Mas não dá mais para recuar. Essa que é a sensação que às vezes gera ansiedade desse novo que está por vir. Esses poucos passos que Saturno deu pela retrogradação e Netuno, era como se fosse um recuo para poder avançar definitivamente agora. Era como se está tomando distância, sabe? Para alcançar tomando distância e tomando também consciência daquilo que você quer alcançar, né? Para poder dar um passo além. Então, Júpiter, ele ainda está retrógrado no céu de 2026, até o dia 10 de março. E está revisitando o passado, está no signo de Câncer. Mas
É preciso seguir adiante e atravessar, continuar. Caminha, o caminho é a vida. Mesmo sem ter certeza. Você é a meta. É, mesmo que tivesse com a sensação de venda nos olhos, sem uma visão externa muito clara de onde vai chegar, você é o ponto de partida. Então é preciso enxergar com os pés, sentir cada passo do corpo, escutar com a alma. O ponto zero de Ares é como um despertar daquele céu azul do primeiro dia de aula, primeiro amor, primeiro beijo, que aciona a sua paixão. Então a minha pergunta é, pelo que você se levanta ao amanhecer? Essa é a força que impulsiona para a chegada desse tempo oportuno, que os ventos que levam ao porto, ventos oportunos, vão começar a soprar. Esse vento propício para você definir suas metas, os planos, objetivos de vida, de médio e longo prazo, é esse agora. Esses ventos não são mais aqueles ventos desestabilizadores. Preste atenção. Os burros não atravessam o mata-burro porque confiam demais nos próprios olhos. Eles vivem olhando para o chão. Eles ficam escutando o chão, com as ferraduras e com as patas. Atravessar essa etapa precisa sim sentir o teu corpo, ouvir com os olhos, ouvir com os olhos, escutar com os ouvidos. É aquilo que os seus olhos estão vendo. Não com fantasias, é, ou uma excessiva racionalidade, né? É preciso se abrir para a percepção da existência de outras dimensões da realidade. O Mataburro Nublado, ele é a travessia entre o velho e o novo mundo. Então, o que Saturno requer nessa conjunção? Firmeza. E Netuno? Entrega. Você precisa ser firme, mas se for apenas firme, rígido, quebra. Você precisa ser fluido, mas se for apenas fluido, escorrega. Seja como um rio, um sonho, mas com disciplina. E aí você passa de ano, ok? Quando menos esperar, no tempo da duração, verá que o lado de lá não está tão distante. Que o abismo não existe, que as tábuas o protegem de não pisar em lama que você tem deixado pelo caminho. A distância que separa as tábuas é exatamente o tamanho do seu passo. A revolução já está em marcha, ok? Mas é preciso saber qual é a diferença entre o sonho neptuniano e a meta, Saturno. Ou seja, a meta não deixa de ser um sonho, mas um sonho com data marcada. Na sua lista de trânsito, do seu padrão individual de tempo, a curva de Saturno traz alguns enquadramentos adequados. É preciso saber dimensionar sua meta para torná-la plausível, ecológica, execuível. Não adianta sonhar com Mega Sena. Esse telhado está sustentado em três colunas. Tempo, como você lida com o tempo de vida. Lembre-se, tempo, a gente não compra em farmácia. Habilidades, que são as suas competências, podem ser desenvolvidas, limitações que podem ser superadas. E relação com pessoas, né?
A gente vive um mundo de relações e interconexões. O alicerce dessa casa que a gente vai encontrar do lado de lá do Matabu é o seu crescimento pessoal. Quanto você está disposto a evoluir, a crescer, a romper cascas, camadas. Então, elaborar as suas metas gregas, dar, atribuir significados, intenções claras, perceber seus estados, definir planos com prazos, criar suas estratégias e entrar em ação. Porque muita gente, diante das dificuldades, quando vai entrar em ação, desiste. É aí que entra Saturno, a constância, a perseverança, a determinação, a responsabilidade, a disciplina, para vencer o medo de não ser capaz de chegar desse outro lado do mata-leão. Então é o mesmo que parar de correr atrás de um sonho impossível e se tornar capaz de realizar o que for possível. Netuno, ao entrar definitivamente em Áries, a partir de 26 de fevereiro, de janeiro, a gente já vai estar experimentando essa aceleração, a proximidade dessa chegada e a passagem da água para o vinho, né? Então, a gente vai olhar um pouco mais detalhadamente esse ponto de ignição de água, que a revolução já está em marcha. A gente viu Júpiter avançando para Câncer, né, enquanto Saturno estava em Peixe, então isso forma um triângulo, né, de Júpiter com o Saturno. Ele passou primeiro pela quadratura e depois fez o trígono, né? E nesse grande trígono, né, a partir de outubro de 25, veio emitindo um sinal altamente positivo, ok? De troca, de aumento de recursos entre o signo de Câncer e o signo de Peixes. Aumento da confiança interna nos seus processos de mudança, né? É, e principalmente no que está sendo anunciado para 2026, que pode ser um ano de ignição, um ponto de virada. Em 25, todos os planetas pessoais, Sol, Vênus, Mercúrio, todos os meses da Lua e Marte passaram por Escorpião, pelo vértice desse grande trígono de água, né, desse triângulo harmônico que começa a se desfazer no céu. Então a gente entra em 2026 nutrido por essas águas de Júpiter em Câncer, né, que fortaleceu de algum modo alguns laços afetivos, aumentando a sensibilidade. A gente entra em 2026 transformados pelas presenças dos planetas pessoais em Escorpião, eliminando situações que provocam emoções negativas. A gente entra em 2026 integrados por Saturno e Netuno a um sentido de pertencimento maior, né, com as águas de peixe, tão curativas quanto higienizadoras para a alma. Os últimos dias do ano, para muita gente, pareceram mágicos. Um tipo de energia muito especial, preparando o campo para esse zero, Ares, a ignição que acontece a partir de fevereiro. Então a pergunta seria: como seu mapa entrou em ressonância com esses ciclos planetários? Desenhe essa asa delta nessas áreas, aponta para o zero de Ares e veja. Você tira alguma informação do que precisa nascer dali, ou do que já está nascendo ali. Mas atenção, né? Antes de acontecer tudo isso, Vênus, né? Antes de Netuno entrar em Áries e Saturno, entra a conjunção superior de Vênus com Sol na ponta de Capricórnio, né? Ele dá sequência à formação do seu dodecaedro, as oitavas de ano, com uma estrela de 5 pontas, que está aqui representada nessa figura. Save the date, 6 de janeiro. Quero aproveitar para fazer esse convite para um workshop
está acontecendo. Vamos marcar mais uma ponta do seu pentagrama no mapa, desde a última ponta na conjunção inferior de Áries, que aconteceu em março de 2025, 9 meses depois, janeiro de 26, é a Vênus cheia. Vênus nova, março de 25, Vênus cheia, Capricórnio. Então, a conjunção superior de Vênus tem Marte do lado. Estão vendo aqui. E Mercúrio à espreita, nascendo antes do Sol, como se estivesse anunciando esse novo tempo. Então, que iniciativas você tomou a partir da última ponta de Áries? Principalmente se você fez a oficina de Vênus de Áries. Fez, mesmo assim, de março de 25 para cá, né? Quais foram as iniciativas que você tomou para afirmar quem você é? Dizer sim para as coisas que você acredita, ir à luta na direção do que deseja alcançar e conquistar seu espaço no mundo. Como que a chegada da ponta de Capricórnio no pentagrama, você percebe se ainda está dizendo sim, senhor, querendo dizer não. Com essa chegada, você deve perceber nas relações, nas situações de vida, algum resultado. Mas é um resultado apenas parcial, porque a promessa de Áries é a transformação. E a gente se propõe viver até Escorpião, que é outubro de 26. E note que vai ser um ano de eleições. Essa transformação pode ser social, pode ser política, pode ser coletiva, mas perceba isso como que a chegada nessa ponta agora, né, até 6 de janeiro, ou nesse período que Vênus está pareada com o Sol, ela vai atravessar o signo de Capricórnio inteiro, lado a lado com o Sol, lado a lado com Marte, para redimensionar seus objetivos, fazer essas correções de rota, que muita gente significa como derrota e desiste, antes de chegar naquela ponta de outubro de 26 em Escorpião. Se você vem acompanhando essas sequências de pentagramas, pode aproveitar, então, a retrogradação de Júpiter por Câncer para revisitar esse passado recente ou remoto, identificar de que modo o passado inconsciente ainda invade seu presente e mudar padrões, se possível, né? Porém, se possível for mudá-los ao reconhecê-los. Ninguém sai do inconsciente inconscientemente. Então, essa é uma oportunidade única de Júpiter retrogradando pelo signo de Câncer para acessar essas motivações e perceber o que se repete na tua vida. Vênus e Sol, eles se encontram na Lua Nova, na Vênus Nova, desculpa, há 4 anos. Eles se encontraram ali na Vênus Nova em Capricórnio há 4 anos, né? Ali na saída da pandemia, só para te situar. Então, quais foram as exigências de amadurecimento? Que choque de realidade em relação às situações da tua vida que incluem Vênus no seu mapa levaram você a enfrentar seus medos, a enfrentar uma sensação, às vezes, até de despreparo ou de não estar pronta para aquilo desde então. E o que foi construído em termos de qualidade de vida, concretamente, desde lá. Olha a ponta, olha ali a casa onde cai a ponta de Capricórnio. Em janeiro de 2022, estava 18 graus de Capricórnio, agora está 16, né? Olha essa zona do teu mapa e veja quanto que você cresceu nesses últimos 4 anos. Coisas que você realizou, a pessoa que você se tornou. Nessa passagem de Vênus nova em Capricórnio, nesse mesmo ponto, a Vênus cheia. Dica: 2026, 6 de janeiro. Essa conjunção de Vênus com o Sol está fazendo também conjunção com Marte em Capricórnio, que eu chamo de tríptico astrológico,
E o ano já começa com esse desafio. Coloca em ação o que ainda pode ser realizado. São essas três conjunções que estão acontecendo simultaneamente, ou seja, dentro de um cenário capricorniano. E tem uma criação de uma espécie de urgência para resolver as questões. Vênus com o Sol, Vênus com Marte, Marte com o Sol. É o tríptico, que tem uma função como um todo, que é mais do que a soma das partes, mas que individualmente cada um pode corresponder a um tipo de informação e mensagem para a construção de seus projetos, suas metas desse ano. Nunca esqueça que Mercúrio está ali do lado de Prometeu, que é prometendo uma coisa nova, ou avisando que uma coisa nova está para nascer. Até o dia 10 de janeiro, que é onde vai ter o segundo encontro da oficina, todos os planetas vão se opor a Júpiter em Câncer. Essa foi uma das razões que eu marquei a oficina encontro com Vênus nesses 2 dias, para orientar acerca dessa ponta de Capricórnio, ok? E em oposição a Júpiter em Câncer, em sua máxima proximidade da Terra. Essa é uma assinatura para esse início de ano, até porque a primeira lua cheia do ano ativa essa oposição, esse tríptico astrológico das três conjunções e das três oposições a Júpiter. Então, o janeiro até março é uma espécie de tempo de transição no período inicial de 2026, entre a última estação do ano e a primeira do novo ano. Então, são 3 meses em que há essa adaptação, essa possibilidade de ajuste, de alinhamento dos seus projetos, do que você quer com aquilo que o mundo, a vida quer de você. Se você busca estar à sua procura, né? Traz essa percepção mais clara disso. Netuno e Saturno entram em Áries e fazem essa conjunção então, em fevereiro. Entre dezembro e março, a gente está vivendo essa época para reavaliar as promessas, né? E ajustar essas correções, como a gente falou de rota, né? Desde 4 anos atrás, desde um ano ou 9 meses, né? Desde um ano e 7 meses. São vários ciclos de Vênus, mas esses são os mais importantes. De março até aqui, sendo um pit stop até outubro de 26, quando tem a próxima ponta inferior, a próxima Vênus nova em Escorpião. Há 4 anos, quando aconteceu a Vênus nova em Capricórnio, em janeiro, e é esse parâmetro do quanto você subiu degrau por degrau essa montanha da tua evolução de amadurecimento, de apropriação de si própria. E há 8 anos, janeiro de 2018, quando Vênus esteve cheia pela última vez no seu mapa, fazendo também esse, essa referência para o que aconteceu em Áries para Escorpião, onde Áries e Escorpião estão terminando ciclos de 104 anos, mas aí é outro assunto que diz respeito ao pentagrama celeste. Okay? Mas o ano de 2026, ele só pega mesmo, ele decola a partir da entrada do Sol em Áries. Quando Marte e Vênus se encontram em Capricórnio com o Sol, como está acontecendo agora, esse tríptico, né, ele tem um peso de uma importância muito grande, porque esses planetas Yin e Yang, eles estão estabelecendo essa sinergia, né? Então, Yang, Sol e Marte ativam de uma forma muito incisiva e até insidiosa a ponta de Capricórnio. Então, exige determinação, resiliência, para você seguir esse caminho pelo pentagrama, né? Dos seus octaedros, que são as oitavas de ano, ou do seu dodecaedro, né? Que são as oitavas de ano. São 12
pentagramas numa vida de 96 anos. Então, é interessante perceber isso, né, que Marte e Sol estão ativando essa potência de determinação, resiliência para você seguir esse caminho determinado, né? Então, quais são as mensagens, né? Porque a força agressiva do Sol exaltado em Capricórnio, né? Ele traz alguns mindline, tipo, é para fazer, bora fazer. Enquanto houver algo para fazer, nada foi feito. Decida, nem que morra, haja o mandamento. Não saia de uma cena de decisão sem uma ação específica na direção do que você quer realizar. Cada vez que Marte e Vênus se encontram, é, assim, é ativado em cada um esse potencial criativo. O Sol está presente nessa conjunção, indica que é um período de muita atividade. O Sol é luz, vida, energia, né? Ilumina novos caminhos em busca de canais para a expressão criativa para Vênus, o amor. Vênus é o amor, Marte é o movimento. Então, por essa ocasião, Marte exterioriza esse potencial criativo pré-existente no ser humano, em cada um, e o amor deixa de ser um sentimento, um substantivo, para se tornar predicado. Verbo amar, entrar em ação. O Sol estabelece essa relação mais profunda e verdadeira com o teu eu verdadeiro. Eu sou amo. Sentido de identidade. E com Vênus estabelece essa relação com os valores essenciais do ser. E como estão em Capricórnio, isso torna ainda mais pragmático, objetivo, determinado a partir é, desse lugar mais íntimo e pessoal, né, para tomar suas decisões. É onde se encontra Vênus depois de 9 meses, 1 ano e 7 meses, 4 meses, 4 anos e 8 anos. No dia 6 de janeiro, a gente vai olhar para a Terra, né, da Terra para o céu, né, e vai estar tendo essa percepção, né, do ser humano, né, que é o ponto de vista humano, porque é a visão da Terra. E se a gente pudesse ver o trás do Sol, estaria nesses três planetas juntos, né, que a gente pode chamar de núpcias celestiais. Yin e Yang em comunhão. A energia masculina e feminina, né, isso está acontecendo dentro de cada pessoa. Vai mexendo com ânimos, com a ânima, o lado masculino e feminino. Né? E essa oposição, o eixo onde cai em seu mapa, né, ver onde cai essa oposição a Júpiter, que faz parte desse tríptico astrológico que eu estou sinalizando, né? Porque toda oposição tem o mesmo módulo, a mesma intensidade, vai em sentidos contrários. É a força que coloca os aviões no ar, a pipa no ar, né? Faz o avião decolar. Então, essa passagem de janeiro, né? É, bom, se os anéis ficam vendo, porque em janeiro Saturno perde seus anéis. No último decanato, sempre Saturno passa por ali, entre os últimos graus de peixes e os primeiros de Áries, quando ele é visto da Terra, também desse ponto de vista humano, ele perde os anéis. É, isso acontece a cada 15 anos, quando chega no seu equinócio, no equinócio de Saturno, que é quando ele entra em Áries e em Libra. Então, a passagem da fase solsticial, que vem de Capricórnio até Áries, para a fase equinocial, que vai de Áries até Câncer, ok? É uma época de renovação, de inovação, de atração, excitação pelo novo. Mas, junto com isso, vem também uma sensação de incerteza, de instabilidade, insegurança diante das apreensões do futuro e uma necessidade de romper os limites, tanto no nível pessoal como coletivo, e vem com isso a perda dos próprios limites. Também uma falta de percepção de risco por excessiva exposição a alguma situação ou área no nível de perigo, como pilotar, por exemplo, um Fórmula 1 que vai a 200 quilômetros em 10 segundos sem o cinto de segurança. Aumento da probabilidade de acidentes, situações de perigo que causam danos, risco de imprudência pode levar a consequências desastrosas, decisões precipitadas, perda de aliança, laços, quebras de contrato. A gente não pode deixar de lembrar que Saturno,
em Áries, está em debilidade. Ele está em queda, queda dos seus poderes, os poderes estruturadores, delimitadores de uma nova ordem. Daí vem a dificuldade de reconstrução a partir de escombros, após o desmoronamento civilizatório. A gente vê vários exemplos disso no mundo: Gaza, Ucrânia, países da África, Cuba, agora Venezuela, situações das periferias urbanas em diversas cidades do mundo, enfim. Muita gente está passando por essa privação anunciada, retratada na perda dos anéis. Mas é também quando vem a lembrança do ditado popular, que desperta resiliência em momentos de falta absoluta, indica a existência de um lugar dentro de si, em seu mapa dos céus, que ninguém pode tirar de você, onde você pode recorrer para reestruturar, restaurar, restabelecer-se, onde você pode nascer de novo, dar partida a um novo começo. Esse é o seu zero de Ares. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. É muito significativo, então, essa perda dos anéis acontecer nessa passagem, ok? Em que, é, a cada 15 anos, mas que está entrando na zona de retrogradação, de invisibilidade, quando sai da zona de retrogradação, é, que acontece a todos os anos. Então tem um sincronismo acontecendo aí, como se a gente estivesse sendo colocado à prova, tanto no nível pessoal como no coletivo, de nossos valores, sabe? É na necessidade que você é tentado a negociar seus valores, principalmente quando ninguém está vendo o que você está fazendo. É o que você faria se ficasse invisível por algumas semanas, que é isso que acontece com Saturno quando ele está por trás do Sol. Há um fator de simultaneidade entre a perda dos anéis, 15 anos, e essa entrada na zona de invisibilidade. Isso torna esse momento mais, mais delicado, mais poderoso, ao mesmo tempo mais frágil para muita gente. Essa travessia, né, ainda encontra Netuno. Olha que delicadeza, né? A gente já falou sobre isso. Isso torna esse período muito desafiador, inconsistente, esse início de ano, né? Saturno representa no indivíduo o princípio que dá forma, a estrutura, o limite, o seu papel na sociedade. Netuno representa a pressão do coletivo, do grupo, da nação, religião sobre o indivíduo. Princípio que dissolve as fronteiras individuais no coletivo, universaliza o ponto de vista particular no todo. Em outras palavras, Netuno dissolve os rígidos muros que Saturno estrutura, e na política, na economia, na vida social, pode entrar numa espécie de vai com tudo que vale tudo, criando muitas ambivalências e ambiguidades. Incluir o que transcende, transcender o que inclui, talvez esse seja o grande desafio dessa ambiguidade de Saturno nas humanidades. Entre o que privilegia a sociedade, desafio, né? Em detrimento do indivíduo, ou o que privilegia o indivíduo em detrimento do coletivo. São grupos que esmagam particularidades, redes sociais que exigem adesão, excluem as diferenças, amplificam vozes individuais, criam bolhas coletivas, inacessíveis a outros. Desejo de singularidade, necessidade de pertencimento a grupos, nações, religião, ideologia, liberdade de expressão, discurso de ódio, são desafios nesse momento de Saturno, nessa zona de invisibilidade, que leva a pessoa a agir, às vezes, negociando valores. Ações coletivas diluem a responsabilidade individual. A exaltação ao empreendedorismo individual ignora as desigualdades estruturais. Você é único ou você faz parte? O senhor da forma caminha com Netuno, que é o senhor do sonho. Como é difícil dar forma ao sonho numa época como essa. Ou sonhar com novas formas. É importante dizer que não há fórmula mágica. Tudo isso vai se intensificar, sim, a partir
de 21 de janeiro, em seguida 13 de fevereiro, e logo o encontro a 20 de fevereiro, de Saturno com Netuno. E aí ele entra nessa zona de quarentena. Essa fase crítica termina quase que em sincronicidade com a entrada de Urano em Gêmeos. Quando Saturno entra na zona de retrogradação, que vai de 8 até quase 15 de Áries, ele ficou aí de março, vai ficar aí até março de 27. Esse é um momento de reestruturação de todo o teu projeto de vida no próximo tempo, dessa passagem de Saturno por essa área. Até 2 de março, a gente está na etapa final da terceira passagem de Saturno por aqueles graus que veio desde novembro, desde de abril do ano passado, ou seja, de novembro de 2025 até fevereiro agora, tá? Até um pouco mais, 3 de março, na verdade, todas as experiências vividas nesse tempo é como se tivesse um testado, se passou de ano, entendeu? Nessa fase, é importante dar o passo seguinte para testar se você tem solidez em termos do que construiu em 2025, tendo levado em consideração todas as dificuldades que a gente já falou, da falta de visão, de clareza, para avançar para a etapa seguinte. Então você vê a inconsistência desse momento, né? É justamente aqui, nessa fase até Saturno sair dessa zona de retrogradação, que a gente vai se deparar ou encarar os resultados do que foi feito em 25. Ou, assim, conforme a gente já descreveu, perceber o que ainda precisa de atenção para poder passar de ano. É como se fosse a prova final, sabe? Está nessa preparação da prova final, integrar as experiências de vida ao longo do ano inteiro, trazer a consciência a isso, ter isso aqui de lado antes de fazer as suas novas formulação de metas, para ter a sensação de passar de ano. Ou repetir, porque Saturno só vai passar aí daqui a 30 anos de novo. Então, nesse tempo, a gente vai testando a solidez do que foi aprendido. Você pode sentir a libertação do dever cumprido, que mudou de fase, ou está ali com um disco arranhado. Esse trecho final, nessa passagem pela zona de retrogradação, antes de entrar nessa zona de quarentena, né, traz essa oportunidade, porque ao entrar na zona de quarentena, Saturno fica ocultado atrás do Sol, talvez umas 3 semanas sem ser visto no céu, nem antes do pôr do Sol, nem após o pôr do Sol, nem antes do nascer do Sol. Ele está atrás do Sol, lá, na parte mais longe do sistema solar. Então, nesse período que ele é ocultado, ele vai passar por essas áreas direto, de uma só vez, por cerca de 6 graus, fazendo trânsito por todos os planetas uma vez apenas. Então, esse é o tempo que o sonho e a estrutura vão se consolidando, vão dançando juntos, né? E, ao mesmo tempo, isso está acontecendo com a entrada de Netuno no signo de Áries, né? Então, a gente está vendo a oportunidade que esses primeiros meses de 2026 eles abrem para alinhar a vida com talvez a sua nova versão ou melhor versão, ou com essa informação que está chegando para cada um aí, né, dessas posições planetárias. Para finalizar o nosso encontro de hoje, né,
é, eu tentei aqui abarcar o máximo de informação possível sem economizar em extrassíntese. Eu quero propor que vocês olhem para o céu de 9 de junho, quando Vênus e Júpiter em Câncer vão ressoar uma espécie de despedida de Júpiter, daí antes de entrar com toda a pompa e glória em Leão. A importância dessa conjunção de Júpiter com Vênus vem de muito longe, muitos já sabem, que estão registrados naquelas tabuletas de argila da Babilônia. Quando Júpiter se encontra com Vênus, as orações na Terra alcançam o coração dos deuses. O que tem de especial aí é que Júpiter já se encontrou com Vênus em 2025 no grau 14, e agora, praticamente, quando Júpiter entrou na zona de retrogradação, né, no grau 15, um ano depois se encontra novamente quando ele está saindo daí, né, no grau 25. Então, a interpretação disso é a presença do amor e da graça na tua vida tocando essa área aí, nesse momento, que essa retrogradação veio visitando o passado conscientemente, permitindo que você seja mais gentil consigo mesmo e que aplique a prática do Sankalpa, ok? Logo em seguida, o trígono de Leão, né, de Júpiter em Leão com Saturno, é um trígono bem oportuno. Júpiter com Saturno e Júpiter com Netuno, que já acontece no final de junho. É um trígono como se fosse um gatilho de expansão para alavancagem. Isso, tudo isso que a gente viveu no primeiro semestre, ele se expande, dando um caminho para você focar a tua atenção dessas intenções, do significado, dos estados, né? Ligando com os projetos de vida. É quando as coisas começam a acontecer, ao conectar essas áreas do mapa, Áries e Leão, né? É interessante que isso não depende muito de fazer aspecto com outros planetas. O trígono de Júpiter a Netuno ativam a configuração daqueles triângulo azul que a gente falou nos signos, né? Você vê aqui o desenho do berço, né? Leão conecta Áries, é quando as iniciativas se expandem e se reafirmam. Então, por isso a importância de elaborar tudo e começar a agir nesse primeiro semestre, porque no segundo semestre há uma possibilidade de uma expansão, de uma reafirmação dessas linhas de ações que foram iniciadas no primeiro semestre. Essa formação é estável, ela tira a inconstância do pequeno triângulo, né? O pequeno triângulo, apesar de ser super positivo, ser um teto de proteção, é instável porque é um triângulo mutável, e a formação dessa figura mais estável, ela consolida com a tensão da oposição, porque a oposição leva a pipa ao ar, né? Que mostra, então, um ponto de partida para os próximos 7 anos que são inovadores desse Saturno entrando na sua fase equinocial. Em seguida, Júpiter avança para o Leão, desmancha a figura do berço, forma outro trígono com Saturno, e aí já está dentro da zona de retrogradação, né? Isso dá mais leveza, mobilidade à asa delta, né? Saturno e Júpiter retrogradarão e formarão outros dois triângulos entre Áries e Leão, mas isso já em 2027, aí é outro assunto. Agora, para fechar a nossa conversa, né, a gente só passar aqui por um fechamento, né, a importância desse Mercúrio ao lado da conjunção, né, que está aqui no início do ano, mas ele está vindo de uma última conjunção inferior, né, com o Sol, e isso é, mostra a mudança do triângulo de fogo para o triângulo de água. As últimas conjunções nos signos de fogo, elas estão descritas aqui, né? Veja, 2024, Mercúrio fez conjunção com o Sol em Áries, depois em Leão, depois a última depois ainda em dezembro de 24, em
Sagitário e novamente Áries, Leão. Então, ao longo dessa série, existe essa excitabilidade, pressa, urgência, precipitação, agressividade, todas essas questões que estão relacionadas à função de Mercúrio, né? Então é interessante você perceber que Mercúrio ele não é tão efêmero assim, não age apenas exclusivamente no momento daqueles 20 dias retrógrado. Ele tem um ciclo muito mais amplo, ele faz três incursões à Terra a cada ano em signos de mesmo elemento e de 6 a 7 anos, às vezes um pouco menos, 5 e pouco, ele repete esse padrão, né? Então, a gente vê uma relação entre o intercâmbio de informação, né? A gente pode fazer uma relação sistêmica com essas informações celulares, né? É, que Mercúrio conduz uma forma de eletricidade, energia que flui no nosso sistema nervoso, pelo menos isso é o que se coloca na astrologia, permitindo que as impressões sensoriais chegam ao cérebro, tenham, construam essa base fisiológica do pensamento, né? O sistema nervoso está relacionado com Mercúrio, que decodifica a informação e permite a compreensão. Então, a gente pode atribuir a Mercúrio a função de conectar informação também para fora do sistema, criando pontes neurológicas no intercâmbio com outros, com os demais, e com situações de corpos exteriores, através, por exemplo, dos neurônios espelhos, traduzindo mensagens, ações em forma de internalização de conhecimento, sem passar pelo processo cognitivo, né? Pelo menos assim, supõe-se que alguns animais aprendem uns com os outros determinadas situações de ambiente, enfim. Deriva daí a importância da gente ver que os ciclos de Mercúrio com o Sol fala de mudanças nesses padrões de transmissão de informação e de conhecimento, quando há mudança nas triplicidades dos elementos, né? Que ocorrem, como eu falei, 3 vezes, pelo menos, ao ano. Então, por exemplo, entre abril de 24 e agosto de 25, essa aproximação da Terra por fogo, né? No nas metáforas que eu uso, tem a agilidade nervosa, né? De um marimbondo, por exemplo, da picada, a agilidade nervosa e a força de uma picada de um marimbondo. É como se eu tivesse assim, sondando os seus ouvidos. Ao longo dessa série, durante esse ano que ele está em fogo, tem a presença da excitabilidade, pressa, urgência, precipitação, agressividade, impaciência, disputa polêmica. A gente viu muito isso aqui no Congresso brasileiro, nas lutas políticas, nas ideológicas, não só aqui no Brasil, mas no mundo, e muitas coisas aconteceram nesse ano de Mercúrio em fogo, né? Com bate-bocas, imposições, afirmação de ideias, pouca negociação. A partir da última entrada, então, de Mercúrio no signo de águas, nos signos de água, né, há uma mudança a partir de novembro de 25, já faz a primeira conjunção em Escorpião, ok? E ao longo de 2026 inteiro, o tom emocional, a emotividade apelativa, a mistura dos sentimentos, cortinas de fumaça, falta de clareza, indeterminação, tudo isso está matizado pela mudança para o elemento água. O elemento água não se alinha muito bem com Mercúrio, né? A série vai durar até junho de 2027, mais ou menos. Ela tem uma passada por Aquário, né, em fevereiro de 27, isso logo após as eleições, né, mas depois finaliza o ciclo em junho. Então a gente diz que essa passagem é altamente tóxica e por isso é muito perigosa, ou assim desafiadora, né? O Mercúrio na água tem um pouco essa natureza do metal que polui os rios, inunda com sentimentos espúrios, sensação de medo, falta de clareza, demasiada emocionalidade no processamento da informação. É como se o tom
das relações, da comunicação ficasse emotiva, apelativa, pensamentos e sentimentos, quando se misturam, turvam a razão. Então vem essa falta de clareza, indeterminação do raciocínio, dissonância cognitiva, um prato cheio para ambiguidades, para uma comunicação confusa, né? E um ambiente propício para mal-entendidos, manipulação da informação, propaganda de fake news, o abuso da palavra. Isso não é um bom prognóstico para as comunicações no ano de 2026. Eu acho que isso é acelerado por Urano no signo de Ar, então a gente vai ter muita falta de clareza e de objetividade nas falas. É interessante lembrar que a última passagem dessa série aconteceu entre 2017 e 2018. A última de fogo foi em novembro de 18, né? E a primeira de água em março de 19, né? Aqui no Brasil, no saudoso Golden Shower. Não sei se vocês lembram disso, mas estivemos com Mercúrio mergulhado na água durante todo o processo da Covid, de outubro de 20. Então, em fevereiro de 21, ele entra na série de ar. Essa, então, seria a promessa cumprida da aula bônus. Espero que você tenha paciência. Ficou um pouco grande a aula, mas para abordar tantos assuntos e que possam fazer suas metas e seus planos, né? Então, para terminar nosso trabalho, né? Você que fez a oficina sabe qual área que Saturno se encontra, acrescenta as informações que foram repassadas sobre as curvas de Saturno, veja naquela área onde você tem o zero de Áries, né? E qual a situação em que você se encontra. O que qualifica essa etapa? Dá um título para isso. Cria um símbolo ou uma metáfora, né? Associa uma música, uma poesia que retrata essa fase e se pergunte: qual é a crença invisível, limitadora que me faz acreditar que eu não consigo sair daí? Depois de reconhecido isso, olha para essa mesma área, veja o que pode florescer aí. Vamos passar pelas 12 casas, né? Se você tem essa possibilidade de viver isso aí, né? Então, localize aí em que fase da curva Saturno se encontra, nesse grau de Áries, né? O ponto de partida para o início da jornada, nos últimos 7 anos equinociais, ver os assuntos dessa fase, escolher 2 ou 3 objetivos importantes e começar por desenvolver objetivos que sejam inspiradores, sabe? Que te motivem, que façam você ir além de si nessas metas gregas. As metas e os objetivos, eles nos afetam, sejam grandes, inspiradores ou pobres, resignados, afetam o nosso comportamento. Então, não basta ser realista. Elaborar as metas gregas é para isso. Para cada um dos objetivos, você se pergunta qual é o significado disso, qual é a intenção em alcançar, como é que eu vou me sentir, é, que estado que eu vou contemplar quando tiver alcançado isso que eu me propus. Isso irá beneficiar alguém além de mim? Gerar algum tipo de riqueza ou de contribuição? Lembra sempre que a concepção dos objetivos é o plano mestre que guia todo pensamento. Então, para terminar, algumas dicas. O objetivo deve ser expresso em termos positivos, sempre dizer o que quer e não o que não quer. Ser o mais específico possível, se for possível também descrever com detalhes, sentir o cheiro, imaginar a aparência, as cores nítidas. Quanto mais claras as sensações, mais ricas as descrições forem, mais seu cérebro te inspirará a conseguir. Ok? Então, depois define um procedimento. Saber logo o que fazer, ter isso claro, para logo entrar em ação. Depois, reconhecer quando
alcançou o objetivo. Estar na percepção do fluxo é diferente de estar no controle. Então, você deve se manter no fluxo, e não no controle. Não deve depender de outras pessoas esse objetivo. Apesar de poder contar com outras pessoas, é uma das colunas da casa, nem das riquezas, dos recursos materiais de outro, né? A meta é sua. Seu objetivo é ecologicamente sadio, não vai te fazer mal, beneficia mais pessoas além de você. Então, bora para 2026 e venha 2026. Viva 2026.